Então, pessoal, vamos trabalhar agora, né? Vamos trabalhar agora. Nós estamos encerrando, né, a nossa matéria, a nossa aula, encerrando o nosso curso. Nós vamos trabalhar agora concurso de crimes e extinção da punibilidade. Se você quiser, pessoal, o concurso de crimes está previsto lá no artigo 69 ao 72 do Código Penal. Concurso de crimes. Professor, o que é concurso de crimes? Concurso de crimes é aquela situação que o sujeito pratica, presta atenção, ele pratica 2 ou mais crimes. Quando uma pessoa pratica 2 ou mais crimes, o juiz vai ter que aplicar uma pena para aquele sujeito, não vai? Vai sim. E aí, pessoal, nós vamos analisar qual vai ser a espécie de concurso de crimes naquele caso. No direito penal, nós temos 3 espécies de concurso de crimes. Então, eu vou repetir. Concurso de crimes é a situação que o sujeito pratica vários crimes. Beleza? Nós temos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado, ou chamado continuidade delitiva. Vamos estudar os 3 então. Vamos lá. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Professor, o que é concurso material? Concurso material, pessoal, é a situação que a pessoa pratica 2 ou mais crimes mediante 2 ou mais condutas. Então vamos lá. 2 ou mais crimes. Pessoal, sempre, se é concurso de crimes, a matéria é concurso de crimes, sempre nós vamos ter 2 ou mais crimes, sempre. Por isso que é concurso de crimes. A pessoa não praticou só um crime, ela praticou 2 ou mais, vários crimes. 2 ou mais crimes. Então, pessoal, no concurso de crimes, presta atenção, no concurso de crimes, a pessoa praticou 2 ou mais crimes. Mas aqui ela pratica mediante 2 ou mais condutas. 2 ou mais condutas. Exemplo. O sujeito pratica um roubo hoje. Passa uma semana, ele pratica um homicídio. Passa um mês, ele passa 3 meses, ele pratica um furto. Perceba, ele praticou um roubo, depois praticou um homicídio, depois praticou um furto. Então ele teve 3 condutas e 3 crimes. Então eu falo que ele praticou 3 crimes em concurso o quê? Material. Por quê? Ele praticou um dia um roubo. Depois passaram alguns dias, ele praticou um homicídio. Depois passaram alguns dias, ele praticou um furto. Ou seja, ele praticou mais de 2 crimes, ele praticou 3 crimes mediante 3 condutas. 3 condutas. Ele praticou 3 crimes em concurso material. Ficou claro? Professor, como que vai ser a pena? As penas vão ser somadas. O juiz vai somar as penas. O juiz vai somar as penas do crime de roubo, do crime de furto e do crime de homicídio. Obviamente, como vai estar em processos diferentes, provavelmente, né, muito provavelmente vai estar em processos diferentes, quando esses processos terminarem, encerrarem, transitarem em julgado, eles vão para o mesmo juiz da execução penal. Chegou lá no juiz da execução penal, o juiz da execução penal vai fazer o quê? Ele vai somar a pena de todos esses crimes. O juiz vai somar. Como que eu chamo isso no direito penal? Cúmulo material. Cúmulo material. O juiz somar. Então vamos imaginar, ele pegou 10 anos no homicídio, pegou 4 anos no roubo e 3 anos no furto. Estou dando só um exemplo, viu? Então ele pegou no total 17 anos. Pode ser mais? Pode ser menos. Vai depender da pena, do cálculo. Mas vocês entenderam? Quando uma pessoa pratica várias condutas, 2 ou mais condutas e 2 ou mais crimes, o juiz vai fazer o quê? Ele vai somar a pena de todos os crimes. Como que eu chamo isso no direito penal? Cúmulo material. Beleza? Ficou claro? Agora, no concurso formal, não. No concurso formal, a pessoa também vai praticar 2 ou mais crimes, só que mediante quantas condutas? Uma só conduta. Uma só conduta. Exemplo. O sujeito atira numa pessoa para matar, mete bala. Só que presta atenção, essa bala passa o corpo da pessoa e acerta outra pessoa que ele nem viu. Passou desapercebido, nem viu. Perceba, e ele mata essa outra pessoa também. Ele praticou quantos crimes? 2. Ele praticou, olha só, ele praticou um crime de homicídio doloso contra aquele primeiro, e contra o segundo ele praticou um crime de homicídio culposo. Homicídio culposo.
Como foi um crime doloso e um crime culposo, nesse caso o juiz não vai somar as penas. A lei fala que o juiz vai pegar a pena do crime mais grave, que nesse caso é o quê? A pena do homicídio doloso. Ele vai calcular a pena do homicídio doloso e culposo. Ele vai pegar a pena do homicídio mais grave, que é a pena do homicídio doloso, e vai aumentar de 1/6 até metade. De 1/6 até metade. Está lá no artigo 70 do Código Penal. Qual que é o nome do sistema desse cálculo? Como que chama? Exasperação. Exasperação. Aqui o juiz não vai somar as penas. Não vai somar as penas. Ele vai pegar a pena mais grave, que foi do homicídio doloso, e vai aumentar de 1/6 até metade. Ficou claro isso? Então percebam que no concurso formal, o sistema aqui, em regra, é o sistema da exasperação da pena. Aqui o sujeito praticou com uma só conduta vários crimes. Exemplo também, às vezes acontece, a pessoa está dirigindo o carro, acaba atropelando culposamente 4 pessoas e mata as 4 pessoas. Percebam, ele praticou 4 crimes em concurso material ou formal? Concurso formal. Por quê? Com uma só conduta, ele praticou 4 crimes de uma vez. 4 crimes de homicídio culposo praticados na direção de veículo automotor. 4 crimes só com uma conduta. Então ele praticou 4 crimes em concurso formal. Entenderam? Concurso formal, a pessoa pratica 2 ou mais crimes com uma conduta. Concurso material, ele pratica 2 ou mais crimes mediante 2 ou mais condutas. Beleza? Professor, o que é crime continuado? Artigo 71 do Código Penal. Crime continuado, pessoal, a pessoa também pratica 2 ou mais crimes mediante também 2 ou mais condutas. É igual no concurso material, só que aqui nós temos vários requisitos. Ele pratica 2 ou mais crimes mediante 2 ou mais condutas. Só que ele pratica, pessoal, não é qualquer crime aqui. Aqui são crimes, primeiro, crimes da mesma espécie, crime da mesma espécie, ou seja, furto, roubo, crimes da mesma espécie. Ele pratica esses crimes nas mesmas condições de tempo. Professor, o que é mesmas condições de tempo? Entre o primeiro e o segundo crime e o terceiro crime, entre esse e esse não pode passar de 30 dias, entre esse e esse não pode passar de 30 dias, entre esse e o quarto crime não pode passar 30 dias. Então ele tem que praticar o crime continuado nas mesmas condições de tempo. Entre o primeiro e o segundo não pode passar o liame, o prazo de 30 dias, e assim subsequente. Professor, e se ele passou o prazo? Aí não é crime continuado, aí é concurso material. Aí o juiz vai somar as penas. Entenderam? Aí é concurso material. Mas vamos imaginar que ele pratica crimes da mesma espécie. Furto. Nas mesmas condições de tempo. Entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Entre o primeiro e o segundo, não passa de 30. E assim por diante. Beleza. Tem também que ser nas mesmas condições de lugar. O que é mesma condições de lugar? A lei não fala. Mas e aí? Aí os tribunais superiores falam que tem que ser na mesma cidade ou cidades vizinhas. Então eu vou colocar aqui, ó. Mesma cidade ou cidade o quê? Vizinhas. Cidade muito próximas. Cidades muito próximas. Cidades muito próximas. Cidades que estão muito próximas. Por exemplo, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goiânia, Senador Canedo. São cidades aqui no estado de Goiás que são muito próximas, são bem perto, são cidades litímetros, né? São cidades que estão pertas, muito pertas. Então perceba, para ser crime continuado, tem que ser crimes. O sujeito pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Furto, roubo. Entenderam? Da mesma espécie. Tem que ser nas mesmas condições de tempo. Mesma condição de tempo, não pode passar o prazo de 30 dias. Tem que ser nas mesmas condições de lugar, ou seja, mesma cidade ou cidades muito próximas e mesma forma de execução. Mesma forma de execução, ou seja, a maneira como a pessoa pratica o crime é muito semelhante. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A forma de praticar o crime é muito parecido. Vamos imaginar que uma empregada doméstica trabalha na casa da patroa dela. Ela tem uma patroa e aquela patroa dela é bem rica, ela tem muito dinheiro e ela guardou R$200 de leve, R$200 num cofre dela, R$200, mas assim,
Sempre ela coloca muito dinheiro lá. Toda semana a patroa dela enche aquele cofre com 100, 200 reais, 300. Sempre vai repondo, vai enchendo aquele cofre de dinheiro. Aí ela pensa o seguinte, se eu pegar esses 200 reais que ela depositou nessa semana, que ela colocou no cofre, 200 reais de uma vez, ela vai perceber. Eu não vou pegar esses 200 reais de uma vez. Sabe o que eu vou fazer? Hoje eu pego 10, daqui uma semana eu pego 20. Perceba, crimes da mesma espécie, furto, furto, furto. Não pode passar de 30 dias, hein? Na mesma cidade, aqui está sendo até na mesma casa, né? A mesma forma de execução. Ela planejou, ela vai pegar até da mesma forma, ela espera um pouquinho, a patroa sai para trabalhar, ela vai lá e pega 10. Vai lá, pega mais 20, passa alguns dias, pega mais 20, pega mais 10. Ou seja, a mesma forma de execução. Entenderam? Vamos imaginar que ela faz isso 20 vezes. 20 vezes. Uai, professor, ela praticou 20 furtos. E aí, o juiz vai somar a pena dela? O juiz vai pegar a pena de todos os furtos e vai somar? Não, pessoal. Quando é crime continuado, o juiz não soma a pena de todos os crimes. Imagine, se ela pegasse 2 anos por cada furto, ela pegaria 40 anos de prisão. Se ela pegasse 2 anos por cada furto, ela furtou 20 vezes durante várias semanas, ela pegaria 40 anos de prisão. Ela ficaria mais tempo preso do que uma pessoa que mata. Seria um pouco desproporcional. Ela tem que ser punida? Com certeza tem que ser punida, mas proporcionalmente. Aí o seguinte, quando a pessoa preenche todos esses requisitos, se não preencher, vai cair no concurso material. Aí o juiz vai somar as penas. Mas se ela preencher, se o sujeito preencher todos esses requisitos, crimes da mesma espécie, praticado nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar, mesma forma de execução, aí o juiz não vai somar as penas. Dentre todos esses crimes que a pessoa praticou, ela praticou 20 furtos, não foi? Furtou lá 20 vezes. O juiz vai pegar a pena mais grave de algum desses furtos, vai pegar a pena mais grave. Se for a pena toda, se todas as penas forem iguais, ele pega qualquer uma. Se tiver alguma mais grave dentre esses 20 furtos, ele pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 até 2/3. Entenderam? De 1/6 até 2/3. Então o juiz não vai somar a pena de todos os crimes. Não, ele vai calcular a pena de todos os furtos, vai pegar a pena mais grave, ou se tiver todas forem iguais, ele vai pegar qualquer uma e vai aumentar sobre esse tempo a pena de 1 a 2/3. É o sistema da exasperação da pena. O juiz aqui também não vai somar a pena. Ele pega a pena mais grave e aumenta de 1 a 2/3. Entenderam? É um sistema muito mais benéfico para o réu. Porque no crime continuado, se o juiz somasse as penas de todos os crimes, a pena do réu iria lá em cima. Seria muito alta. Então, como foi crime continuado, como o réu queria praticar o crime, por exemplo, nesse caso da empregada doméstica, ela queria furtar de uma vez, mas ela decidiu repartir, fracionar. Ela falou assim, eu vou furtar hoje, daqui uns dias eu furo de novo, daqui uns dias. Ela foi fazendo isso várias vezes, pegando de pouquinho em pouquinho para a patroa não perceber, porque a patroa sempre colocava mais dinheiro lá e a patroa dela não percebeu. Entenderam? Na verdade, aí, né, pode até falar que foi um furto qualificado pelo abuso de confiança. Ela aproveitou da confiança que a patroa deu para ela, né, para furtar, né, para subtrair aquele dinheiro. Mas enfim, o fato é que ela praticou um furto qualificado pelo abuso da confiança. Então perceba, ela praticou vários furtos qualificados. Então nesse caso, o juiz não vai somar a pena de todos os crimes. Ele não vai somar a pena de todos os crimes. Por quê? Porque quando a pessoa preenche todos esses requisitos no crime continuado, ou chamado de continuidade delitiva, o que o juiz faz? Ele pega a pena mais grave e aumenta de 1 a, presta atenção, de 1/6 a 2/3. O nome disso é sistema da exasperação da pena. Beleza, galera? Tranquilos? Olha só. E aí, pessoal, nossa última matéria para a gente encerrar. Entenderam? Concurso material, 2 ou mais crime, 2 ou mais condutas. Concurso material. Concurso formal, 2 ou mais crimes, uma conduta só. Uma só conduta. Crime continuado, 2 ou mais crimes, 2 ou mais condutas, igual aqui, só que tem que cumprir esses requisitos. 2 ou mais condutas, praticou 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar e mesma forma de execução. Cumpriu isso tudo aqui, o juiz não vai somar as penas de todos os crimes. O juiz pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 a 2/3. Isso está lá no artigo 71 do Código Penal. Esse é o sistema da exasperação, que é muito mais benéfico do que o cúmulo, do que a soma, né? O cúmulo material, que é a soma das penas. Isso é o sistema da crime continuado. Pode cair na sua prova como continuidade delitiva. Sistema da exasperação. Eu pego a pena mais grave e aumento um pouquinho, uma percentagem sobre aquela pena. É bem melhor do que a soma. Se fosse somar as penas, ia ser muito mais alta a pena.
Beleza? Pessoal, vamos lá, para a última matéria para a gente encerrar. Causas extintivas da punibilidade. Abra aí no seu artigo, presta atenção. Pessoal, no Código Penal nós temos algumas causas que extinguem a punibilidade do réu, ou seja, o réu praticou um crime, o réu praticou um fato criminoso, mas surge, nós temos uma situação que retira o direito do Estado de punir aquela pessoa. O Estado não vai mais poder punir aquela pessoa. Por quê? Porque nós temos uma causa extintiva, ou seja, uma causa de extinção da punibilidade. Pessoal, essas causas, na verdade, elas não são taxativas. Essas causas são exemplificativas. Você pode encontrar essas causas não só no Código Penal na parte geral. Você pode encontrar essas causas na parte especial. Né? Nós temos causas que extinguem a punibilidade quando vocês forem dar os crimes. Existem algumas causas que extinguem a punibilidade do réu. Essas causas que eu vou explicar para vocês não são as únicas. Elas são as causas da parte geral. Da parte geral que nós estamos estudando agora. Mas elas não são taxativas. Elas não são as únicas causas que extinguem a punibilidade do réu. Não. Nós temos outras causas, além da parte geral, na parte especial, na legislação penal extravagante, nós temos outras causas que também podem extinguir a punibilidade do réu. Essas da parte geral, com certeza, são as principais. São as principais causas que extinguem a punibilidade do réu. Ou seja, o réu praticou um crime, só que como tem uma causa que extingue a sua punibilidade, ele não vai poder mais ser punido, beleza? Abre aí no seu código, no artigo 107 do Código Penal. Artigo 107. E aí nós vamos encerrar. Vamos lá. Pessoal, como que pode dar a extinção da punibilidade? Primeiro, pela morte do agente. O sujeito praticou um crime, morreu, tem como punir mais ele? Aí você falou, professor, isso é óbvio, mas você podia pensar o seguinte, não, mas agora vamos punir alguém da família. Vamos punir. O cara pegou 10 anos de prisão, cumpriu os 5 e morreu, vamos punir o filho, vamos punir a família. Óbvio que isso não pode, né, pessoal? Princípio da personalidade, ou princípio da intranscendência da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, a partir do momento que aquele sujeito morre, o réu, o criminoso morreu, ninguém mais poderá cumprir a pena no seu lugar. Filho, mãe, esposa, mulher e filho, ninguém pode. É só ele, beleza? Então, a primeira causa de extinção da punibilidade, morte. Vamos lá. Segunda causa de extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Anistia, graça, indulto. Pessoal, anistia, graça, indulto é uma forma de clemência estatal. O Estado, em determinadas situações, ele traz um perdão para uma pessoa específica ou para uma coletividade, né? Olha só, professor, nós temos anistia, graça e indulto. A anistia, pessoal, é uma forma de clemência estatal, é uma forma de perdão para todos os fatos que foram praticados no passado. Então, toda pessoa que no passado praticou determinados fatos estão perdoados. Todo mundo que praticou aquele fato no passado está perdoado. O Congresso, então, o Congresso Nacional, ele, por meio de uma lei, ele anistia, ele perdoa determinados fatos que aconteceram lá atrás, no passado. A anistia, então, é uma forma de clemência estatal, é uma forma de perdão que ela é criada por lei, através do Congresso Nacional. Agora, e a graça e o indulto, pessoal? A graça e o indulto, presta atenção, a graça e o indulto também é uma forma de clemência estatal, é uma forma de perdão. O Estado perdoa a pessoa, é uma forma de perdão. Só que a graça, pessoal, e o indulto não é por meio de lei, não é o Congresso Nacional, é por meio de um decreto, pessoal, por meio de um decreto. O presidente da República, né? O presidente da República edita um decreto e ali ele vai perdoar. Se for pessoas específicas, se for individual, é graça. Se for um perdão individual, graça. Se for um perdão coletivo, perdoa várias pessoas indeterminadas, indulto. Entendeu? Então, graça, anistia e indulto é uma forma de perdão, uma forma de clemência estatal. O Estado perdoa fatos praticados no passado por meio de lei, através do Congresso Nacional, a anistia. Se for pelo presidente, através de decreto, aí vai ser graça ou indulto. Se for um perdão para pessoa individual, pessoas determinadas, se for no âmbito individual, nós temos graça, perdão individual. Se forem várias pessoas, nós temos o indulto, que é um perdão coletivo.
letivo, beleza? Então, a graça, a anistia e o indulto são formas de extinção da punibilidade. A pessoa não pode ser mais punido por aquele fato. Vamos lá. Inciso 3, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, pessoal, presta atenção. Pela retroatividade da lei que não considera aquele fato mais criminoso. Pessoal, lembra do abolício crimes que eu falei lá no começo para vocês? O que é abolício crimes? O legislador ele cria uma lei abolindo um fato que antes era crime e não é mais agora. Exemplo, pessoal, o crime de adultério. Até no ano de 2004, se não me falha a memória, adultério era crime. Até 2004, se não me engano. 2004. Surgiu uma lei no ano de 2004 falando que o adultério não era mais crime. É imoral, é errado, com certeza, mas não é mais crime. Então perceba, aquele sujeito que praticou o adultério em 2002, 2003, vamos imaginar que o cara estava respondendo um processo, ele ia ser punido. Surgiu uma lei falando que o adultério, aquela conduta não é mais crime, essa lei é para beneficiar o réu. Ela volta lá no passado, quando o réu praticou o fato, e o réu que estava respondendo aquele processo, vamos imaginar que ele já estava preso, ele não poderia ser mais punido. Entenderam? Está extinta a sua punibilidade pela retroatividade da lei que não considera aquele fato mais como crime. É o chamado abolício crimes. É uma lei que está abolindo uma conduta que antes era criminosa e agora não é mais. Vamos lá. Inciso 4, pela prescrição, decadência ou perempção. Professor, o que é prescrição? Prescrição, pessoal, é a perda do direito do Estado de punir. O Estado, ele perde o direito de punir. Por quê? Em razão do decurso do prazo, em razão do tempo que é ultrapassado, em razão da inércia do Estado durante um tempo previsto em lei. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o cara praticou um crime de ameaça. O crime de ameaça tem uma pena de 1 a 6 meses de detenção. Como o crime ele tem uma pena menor que um ano, a prescrição se dá em 3 anos. Pessoal, os prazos de prescrição estão lá no artigo 109 do Código Penal. Então vou dar um exemplo para você. O cara praticou um crime de ameaça. Eu vou te matar, babá. Ameaçou, não matou não, ameaçou. A ameaça prescreve em 3 anos. Vamos imaginar que o Estado demore mais de 3 anos para punir essa pessoa. Já era. Prescreveu o crime. Por quê? Porque o Estado demorou demais. Então a prescrição é a perda do... Presta atenção, é a perda do direito de punir. O Estado perde o direito de punir, por quê? Porque ele ficou inerte. Ele demorou demais durante o prazo previsto em lei. Beleza? Professor, e decadência? O que é decadência? Decadência, pessoal, é você que perde o prazo. Você que perde o prazo para representar, para oferecer uma queixa. Por quê? Porque você demorou demais. Pessoal, nos crimes de ação penal privada, injúria, difamação, calúnia, você tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento de quem é o autor do crime para oferecer uma queixa. Então vamos imaginar que uma pessoa te difamou pelas redes sociais. Você sabe quem é aquela pessoa, você sabe quem que é. Você tem um prazo de 6 meses para ajuizar uma queixa-crime na justiça. Você tem um prazo de 6 meses. Professor, passou esses 6 meses, o que acontece? Decai o seu direito, decaiu. Você não... Aquela pessoa não pode ser mais punida. Está extinta a punibilidade daquela pessoa que te caluniou. Ela não pode ser mais punida. Por quê? Porque o prazo de 6 meses que você tinha que para entrar com uma queixa contra ela na justiça, você passou os 6 meses. Entendeu? Professor, e se for nos crimes de ação penal pública que precisa da representação? Por exemplo, o crime de ameaça é o promotor que entra com a denúncia, mas ele precisa que você representa. Se alguém te ameaçar de morte, você tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento de quem praticou a ameaça para representar na delegacia. Se você não representar na delegacia no prazo de 6 meses, você decai o seu direito, você perde o direito de representação. E aquela pessoa que te ameaçou está extinta a punibilidade dela. Ela não pode ser mais punida por quê? Porque passaram os 6 meses. Entenderam? Os prazos de 6 meses para você oferecer a sua representação perante, no caso, a delegacia, a autoridade policial. Então, decadência acontece quando você perde o direito de ingressar com uma queixa ou perde o direito de representação. Por quê? Porque você ficou inerte, você ficou parado, você demorou muito tempo e passaram esses 6 meses. Beleza? E a lei fala também que extingue a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção. Perempção, pessoal, são aquelas situações depois que você já entrou com uma queixa. Vamos imaginar que você já entrou com uma queixa. Você entrou no prazo de 6 meses com uma queixa contra aquela pessoa que praticou calúnia.
Só que depois que você já entrou com o processo, você não faz mais nada, você não vai na audiência, você não entra com petição, você falta a audiência. Perceba, nesse caso, o juiz vai declarar a perempção, ou seja, como você não cumpriu algumas medidas que você tinha que cumprir durante o processo, você que entrou com uma queixa, depois você não fez mais nada, você ficou inerte, você vai perder o direito de prosseguir com a ação. Então perceba que na perempção você já entrou com uma ação, você entrou com uma queixa no prazo de 6 meses. Só que durante o processo você comete algumas faltas, você comete algumas falhas. Você não vai na audiência, por exemplo. Você, na verdade, você não pede a condenação do réu na petição. Você, enfim, você comete algumas falhas, você comete algumas faltas durante o processo e isso faz com que você perca. Você vai perder o direito de prosseguir com aquela ação. E aquele sujeito, o juiz vai declarar perempção, ou seja, como você vacilou durante o processo, você vai perder o direito de prosseguir na ação. Beleza? Vamos lá também, inciso 5º, fala o seguinte, como que pode dar extinção da punidade? Olha aí no seu artigo, no seu código, na lei. Artigo 5º, pela renúncia do direito de queixa. Pela renúncia, você pode renunciar. Vamos imaginar que uma pessoa praticou uma difamação, uma calúnia, uma injúria contra você. São crimes que você vai ver mais pra frente. Você pode renunciar. Você tem um prazo de 6 meses, não tem? Você pode falar assim, ó, não, eu vou renunciar meu direito. Você pode fazer uma renúncia, né? Você pode fazer uma renúncia escrita mesmo, por exemplo, falando, não, eu estou renunciando ao meu direito. Ou você fala assim, simplesmente não vou entrar com essa queixa. Vou deixar essa causa de lado. É um crime de ação penal privada, eu não vou entrar com essa queixa não. Perceba, aqui você não está perdendo prazo. Você que está decidindo não entrar com essa queixa. Você está renunciando o seu direito de queixa. Fala assim, ó, quer saber? Eu vou te perdoar, vou nem entrar com uma queixa contra você não, vou te perdoar. Você está renunciando o seu direito. Como você está renunciando o seu direito, aquela pessoa está extinta a punibilidade dela. Ela não pode ser punida. Aí a lei fala, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. O que é perdão aceito? Aqui, pessoal, o perdão aceito é depois que você já entrou com uma queixa. Vamos imaginar nesse caso, a pessoa te caluniou, difamou você. Aí você vai e entra com uma queixa. Você não perdoa ela antes, não. Se você perdoar ela antes, você está renunciando o seu direito. É renúncia. Vamos imaginar que você não perdoa, não. Você entra com uma queixa contra ela, aí durante o processo, você fala assim, rapaz, esse processo aqui tá dando trabalho demais. Você praticou o crime contra a minha pessoa, mas vamos fazer o seguinte? Eu te perdoo. Tá perdoado, juiz? Aqui, ó, vou fazer uma petição, vou escrever, juiz, eu estou perdoando aquela pessoa pelas calúnias, pelas injúrias, difamações que ela praticou contra a minha pessoa. Só que acontece, como agora você já entrou com uma queixa, você já entrou com um processo, aquela pessoa precisa aceitar. Por isso que fala perdão aceito. Perdão aceito é um ato bilateral. Você está perdoando aquela pessoa, mas agora é para falar assim, rapaz, calma aí, você já entrou com uma queixa contra a minha pessoa, não entrou? Já tem um processo, já estou sofrendo um processo. Agora eu quero que você prove que eu pratiquei aquele crime contra você. Eu não aceito o seu perdão, não. O perdão não está aceito. Eu quero que você prova. Porque agora, já que você já entrou com uma queixa, já entrou com um processo contra a minha pessoa, agora eu quero que você prova. Então o perdão, nesse caso, precisa ser aceito. Agora, se aquela pessoa é chamada querelada, quem entra com a ação aqui chama querelante, viu? Quem entrou com uma queixa é chamado de querelante. A pessoa que possivelmente praticou o crime é o querelado, querelada. Vamos imaginar que é a querelada, que essa pessoa fala assim, não, beleza, eu aceito o seu perdão, eu aceito, valeu, tá aceito. Perceba, como durante o processo você perdoou aquela pessoa e ela aceitou, o processo está extinto. Professor, até quando eu posso perdoar essa pessoa nos crimes de ação penal privada? Por exemplo, na injúria, difamação, na calúnia. Até o processo não ter transitado em julgado. Ou seja, enquanto o processo está correndo, enquanto o processo não transitou em julgado, você pode perdoar aquela pessoa durante o processo. Mas esse perdão tem que ser aceito. Se ela não aceitar, o processo prossegue. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E a lei também fala, pessoal, pela retratação do agente, estamos terminando, pela retratação do agente nos casos que a lei admite, pessoal. Vou dar um exemplo para você. No crime de falso testemunho. Vamos imaginar que você pratica o crime de falso testemunho. Você vai lá perante o juiz e mente. Você testemunha de um crime, você mente. A lei fala que você pode se retratar. Se você se retrata naquele processo, por exemplo, você se retrata, o processo ainda está em andamento, o processo ainda não terminou, não transitou em julgado, o processo está em andamento. Você se retrata, fala, juiz, naquele dia eu como testemunha vou falar a verdade. Eu menti, eu faltei com a verdade, eu estou me retratando. Perceba, você não vai responder, você não vai ser condenado pelo crime de falso testemunho. Professor, mas você
no momento do depoimento lá atrás, você prestou uma você faltou com a verdade, você foi uma falsa testemunha. Realmente, mas como no crime de falsos testemunhos é um crime, por exemplo, que admite a retratação, se o processo ainda não transitou em julgado, se o processo ainda está correndo, e você, peraí, juiz, naquele dia daquela audiência, eu vou confessar, eu menti. A história aconteceu assim, assado. Perceba, nesse caso, você não vai ser punido, está extinta a sua punidade. Você não vai ser punido pelo crime de falso testemunho, por quê? Porque dentro do tempo, ainda no processo, você voltou atrás, se retratou e falou a verdade. Então, em relação ao crime, por exemplo, de falso testemunho, está extinta a sua punidade. Como você voltou atrás, você não vai responder pelo crime de falso testemunho, beleza? E o último artigo, pessoal, inciso, né? O inciso 8º e o inciso 7º, 8º aqui, ele foi revogado, né? Ele foi revogado. Então, vamos para o inciso 9. O inciso 9, pessoal, inclusive, é o perdão judicial. Está lá no artigo 120 do Código Penal, o último artigo da parte geral. Artigo 120 do Código Penal, que fala o que é perdão judicial. A extinção da punibilidade também pode acontecer pelo perdão judicial, pessoal. Professor, o que é perdão judicial? Em alguns crimes específicos, o juiz pode perdoar você. Professor, isso é em qualquer crime? Não, pessoal. Somente naqueles crimes que a lei admite o perdão judicial. Por exemplo, homicídio culposo. Professor, mas o que é o perdão judicial? Perdão judicial, pessoal, acontece quando as consequências do crime são tão graves que as consequências do crime já é uma pena para você. Como as consequências do crime são tão graves que você já está sofrendo a pena pela consequência do crime que você provocou, o juiz, ele entende que você já está recebendo a pena, você já está sendo penalizado e ele aplica o perdão judicial. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai no supermercado e você deixa, isso acontece na prática, você deixa o seu bebezinho, a sua criança no carro, deixa no carro. Só que você esquece, você fica lá no supermercado há um tempão e esquece o bebezinho no carro. Esse bebezinho morre, falece, seu filho. Perceba, você como pai, a dor, a consequência, sua vida acabou. Sua vida, você não consegue ter mais, suas emoções foi lá embaixo. Você está desesperado. Perceba, o fato de o juiz aplicar uma pena de prisão para você, não vai fazer diferença nenhuma. Para você, a sua pena já foi. Você já está recebendo a pena, a morte do seu filho. Nesse caso, se o juiz entender que as consequências do crime foram tão graves para você, que a pena já se tornou desnecessária, ele vai aplicar para você o perdão judicial. Ele vai te perdoar. E olha que interessante, o perdão judicial, ele é um ato unilateral, não precisa que você aceita. Mesmo que você fale, não, juiz, eu preciso ser penalizado, eu devo ser preso mesmo, eu matei meu filho, eu esqueci lá no carro e começa a chorar. Não importa, o perdão judicial, se o juiz aplicar o perdão judicial, está perdoado, você não vai receber pena, você não foi condenado. Entenderam? O perdão judicial, pessoal, ele é uma sentença declaratória que extingue a punibilidade. Você não vai ser punido pela morte do seu filho, porque você foi perdoado, mesmo se você aceitou ou não esse perdão. Esse é o perdão judicial previsto no artigo 120 do Código Penal. Então essas são as causas extintivas de punibilidade. São as causas que extinguem, apagam a punibilidade do réu. O réu até praticou um crime, mas ele não vai poder mais ser punido. Beleza? Então nós encerramos aqui, finalmente, a nossa aula, encerramos aqui o nosso curso. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a compreensão, né? E eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham se aprofundado. Pega essa matéria, joga no caderno, estudem, que o sucesso ele vai vir com o tempo. A consistência ela é melhor do que a intensidade. Não adianta nada você ser intenso em várias áreas da sua vida. Se você não tiver uma consistência, você não vai atingir, não vai alcançar aquilo que Deus tem para sua vida. Então seja uma pessoa consistente, seja uma pessoa, nem que seja um pouquinho, mas faça todo dia aquilo que é para você fazer. Estuda, nem que seja um pouco, mas estuda todos os dias. Pode ter certeza que lá na frente a sua vitória vai chegar e você vai passar no seu tão sonhado concurso. Beleza? Obrigado pela atenção, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.